Nessa segunda-feira, dia 9, os bastidores do Supremo Tribunal Federal ganharam novos contornos dramáticos com os depoimentos no inquérito sobre o suposto plano de golpe de Estado. O destaque foi a participação do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro. Goiás News. Notícias sem mais delongas. Vamos para a notícia. Em meio a respostas calculadas e perguntas incisivas, uma fala em particular chamou a atenção. Segundo Cid, o ministro Alexandre de Moraes era frequentemente criticado em conversa de bar. Sim, isso mesmo. No meio de um julgamento que pode redefinir a história política do país, um depoimento foi marcado por relatos sobre conversas informais, num tom que beirava o deboche. Mas o que parecia apenas mais um detalhe pitoresco da audiência rapidamente ganhou peso político quando aliados de Bolsonaro começaram a usar essa declaração para tentar minar a imagem do ministro, sugerindo um suposto desgaste popular como justificativa para descredibilizar suas ações dentro do processo. Enquanto isso, o deputado federal e ex-diretor da ABIN, Alexandre Ramagem, tentou se desvincular de postagens polêmicas feitas por ele mesmo na rede social X, antigo Twitter. Diante dos ministros do Supremo Tribunal Federal, Ramagem alegou que as publicações não refletem seu pensamento. Uma justificativa que gerou espanto até entre os mais experientes observadores do cenário político. Como é possível alguém, ex-chefe da Agência Brasileira de Inteligência, dizer que não acredita nas próprias palavras publicadas em seu perfil oficial? O documento questionado por Alexandre de Moraes, que deveria ter sido enviado a Jair Bolsonaro, mas acabou ficando pelo caminho, ainda permanece envolto em mistério. Não se sabe ao certo o teor completo desse material, mas tudo indica que tratava de supostas fragilidades das urnas eletrônicas, tema central nas investidas golpistas, segundo o próprio inquérito. O interrogatório continuou pegando fogo com a atuação de Celso Vilardi, advogado de Jair Bolsonaro, que tentou descredibilizar o depoente Mauro Cid com uma sequência de perguntas voltadas a enfraquecer a narrativa construída até agora pela Procuradoria-Geral da República. Vilardi insistiu em detalhes sobre reuniões específicas, como a de 28 de novembro, em que o nome de Moraes foi citado. A intenção era clara: buscar inconsistências nos relatos, ou, ao menos, criar margem para alegar parcialidade na condução do processo. Mas o que chamou mesmo a atenção foi a aparente passividade de alguns ministros diante de declarações que flertam perigosamente com a naturalização do golpismo. A cada resposta vaga, a cada tentativa de desresponsabilização, o ambiente no plenário parecia mais contaminado por uma permissividade desconcertante, como se a gravidade dos fatos estivesse sendo diluída em formalismos jurídicos e jogos de palavras. E é nesse contexto que o nome do ministro Luiz Fux começou a ser murmurado nos bastidores e também nas redes sociais como uma figura que estaria pisando em ovos diante da gravidade das acusações. Críticos apontam que Fux estaria adotando uma postura branda, evitando embates diretos com os aliados de Bolsonaro. Essa suposta hesitação gerou revolta em setores da sociedade que esperavam uma resposta mais firme da Suprema Corte diante da tentativa de ruptura institucional. Para esses grupos, qualquer sinal de fraqueza vindo de dentro do STF é imediatamente interpretado como um estímulo para que os envolvidos no plano de golpe se sintam confortáveis em distorcer os fatos ou tentar transformar réus em mártires. Se confirmada essa percepção, Fux pode estar, ainda que involuntariamente, abrindo brechas perigosas para discursos que ameaçam a democracia brasileira. Mas essa não foi a única figura jurídica de destaque no dia. O ex-senador e hoje advogado Demóstenes Torres também entrou em cena, representando o ex-comandante da Marinha, Almir Garnier. Sua abordagem foi centrada em tentar enfraquecer os indícios de envolvimento das Forças Armadas no plano de golpe. Com perguntas bem elaboradas, Demóstenes tentou pintar Cid como alguém confuso, contraditório e com pouca autoridade sobre o que realmente se passava nos bastidores do governo Bolsonaro. A estratégia é clara: isolar os militares de alto escalão do núcleo mais radical do ex-presidente, numa tentativa de conter o desgaste institucional que pode recair sobre as Forças Armadas como um todo. Ainda assim, o nome de Garnier continua presente em diversas frentes do inquérito, e a tentativa de blindá-lo pode não ser suficiente diante do acúmulo de evidências.
O que se viu neste dia foi um verdadeiro espetáculo jurídico-político, onde cada depoimento, cada palavra, cada silêncio foi milimetricamente analisado por juristas, políticos, jornalistas e cidadãos atentos ao desenrolar de um dos maiores escândalos da história republicana recente. A impressão deixada no ar é de que, enquanto a justiça tenta decifrar os bastidores de uma tentativa de golpe, os protagonistas desse enredo seguem tentando manipular a narrativa, plantar dúvidas e, em muitos casos, posar de vítimas. Para quem esperava um julgamento técnico e imparcial, o cenário atual é alarmante. A politização da defesa, os ataques velados aos ministros e a postura hesitante de algumas figuras do STF podem abrir um precedente perigoso. O Brasil está, mais uma vez, diante de uma encruzilhada histórica, e a forma como esses depoimentos serão interpretados e julgados poderá definir o rumo da nossa democracia nos próximos anos. O que está em jogo aqui não é apenas a apuração de responsabilidades em torno de um suposto plano de golpe de Estado. O que estamos presenciando é a tentativa clara de reescrever a história diante dos nossos olhos. As declarações prestadas por Mauro Cid, Ramagem e os demais envolvidos não são apenas defesas técnicas, são peças estratégicas de um tabuleiro político onde a verdade é constantemente testada, manipulada e moldada conforme interesses. Quando Mauro Cid afirma que o ministro Alexandre de Moraes era criticado em conversa de bar, não é só uma tentativa de banalizar o ataque à democracia. É uma tentativa sutil de legitimar a hostilidade contra um dos principais nomes da corte, transformando o combate institucional a um golpe em algo que poderia ser visto como antipático ou impopular. A pergunta que precisamos fazer agora é: desde quando crítica de bar tem valor jurídico? E mais, por que esse tipo de comentário ganhou tanto espaço no noticiário e nos discursos de defesa? É aqui que entra o papel fundamental da comunicação política. As falas não estão sendo dirigidas apenas aos ministros, tampouco aos autos do processo. Elas são cuidadosamente construídas para dialogar com o público externo, com eleitores, com a militância bolsonarista e, principalmente, com os indecisos. Quando Alexandre Ramagem declara que suas postagens na rede social não refletem seu pensamento, o que ele está realmente tentando dizer é que a opinião pública pode ser manipulada conforme a necessidade do momento. Isso é grave. Um ex-diretor da ABIN, o órgão máximo de inteligência do país, dizendo que não acredita naquilo que publicou sob sua própria assinatura? Estamos falando de alguém treinado para lidar com informação estratégica e que agora se comporta como se fosse apenas mais um influenciador digital tentando apagar posts inconvenientes. Essa relativização da responsabilidade é uma tática perigosa e serve de alerta para todos nós. Se a verdade pode ser moldada com tanta facilidade, a justiça corre o risco de ser desmoralizada diante da opinião pública. Mas o que torna tudo ainda mais revoltante é o clima de conivência que começa a se instalar nas entrelinhas desse processo. O nome do ministro Luiz Fux surge em meio a esse furacão como uma figura que, segundo bastidores, estaria evitando se posicionar de forma contundente contra os investigados. A postura mais branda, discreta e distante do ministro tem despertado críticas até dentro da própria corte. Para muitos, essa hesitação não é neutra. É interpretada como um gesto de alerta, uma piscadela velada para aqueles que ainda sonham com o retorno de um projeto autoritário ao poder. Isso não significa, necessariamente, que Fux esteja envolvido em qualquer irregularidade. Mas em tempos em que a democracia é posta à prova, o silêncio também fala. E às vezes, fala alto demais. A esperança que alguns criminosos depositam nele não nasce do nada, ela se alimenta exatamente da falta de firmeza institucional, da lentidão das respostas e da ambiguidade das atitudes. A atuação do advogado Demóstenes Torres reforça esse cenário de tensão e cálculo milimétrico. Seu objetivo, ao representar o ex-comandante da Marinha Almir Garnier, é claro: impedir que a imagem das Forças Armadas seja permanentemente manchada. Mas há um detalhe que não pode ser ignorado. Garnier é citado em diversos pontos da investigação como uma figura central nas conversas sobre uma possível ruptura democrática. Ele não era um mero espectador, ele estava lá, no núcleo duro. E agora seus representantes tentam desconstruir essa narrativa com argumentos técnicos, retóricos
e por que não dizer até cínicos. Mauro Cid, ao ser confrontado, em várias ocasiões hesita, recua, desconversa. Isso não é comportamento de quem quer colaborar com a verdade. É comportamento de quem está jogando com o tempo, esperando que o clima político mude, que a maré vire. Mas a pergunta que paira é: até quando? Se existe alguma esperança de que a democracia brasileira saia fortalecida desse processo, ela passa necessariamente por um posicionamento firme e transparente do Supremo Tribunal Federal. E isso inclui todos os seus ministros. Não há mais espaço para discursos mornos, para decisões ambíguas ou para concessões simbólicas. Quando a corte titubeia, os golpistas se animam. Quando um ministro hesita, os réus veem uma oportunidade. E é isso que está acontecendo agora. O depoimento de Mauro Cid, ainda que cheio de omissões, é um alerta. O golpismo não está morto. Ele apenas trocou de roupa. Ele não aparece mais fardado e armado, mas vestido de terno, com habeas corpus nas mãos e uma narrativa ensaiada nos lábios. O STF precisa entender isso antes que seja tarde demais. Se você está acompanhando tudo isso, não faça parte da plateia passiva. Reflita, discuta, compartilhe, porque o que está em jogo não é apenas o destino de um ex-presidente ou o futuro político de alguns militares. O que está em jogo é o próprio funcionamento das instituições, é a confiança que a população deposita na justiça. Quando um ministro do Supremo é citado como esperança por investigados, algo está profundamente errado. E quando os próprios protagonistas do golpe começam a se sentir confortáveis o suficiente para tratar tudo como se fosse apenas uma grande encenação, um teatro político, é sinal de que os limites entre o legal e o criminoso estão sendo perigosamente borrados. Não podemos permitir que isso se normalize. Não agora. Não depois de tudo o que o Brasil já enfrentou. Para algum de vocês, seguidores do canal, que têm interesse de fazer algumas compras online, nós temos 4 lojas parceiras. Uma delas se chama Magalu Jorge Rafaela, loja americana. Também Mercado Livre, Amazon, link logo abaixo da descrição. Boas compras. O ponto que precisa ser martelado com mais força, e que muitos ainda não compreenderam com a gravidade que merece, é que esse processo não diz respeito apenas a punições individuais. Ele é, na essência, um teste institucional. Um teste para saber se a democracia brasileira é forte o suficiente para reagir quando tentam colocá-la de joelhos. O depoimento de Mauro Cid, os deslizes retóricos de Ramagem, as perguntas ensaiadas de advogados como Celso Vilardi e Demóstenes Torres, tudo isso compõe um roteiro meticulosamente calculado para diluir a responsabilidade, para transformar ações coordenadas em meras opiniões divergentes ou conversas mal interpretadas. Mas a verdade é uma só. Houve articulação, houve planejamento, houve tentativa de ruptura democrática. E neste momento, o que os réus estão tentando fazer não é se defender, é reescrever a história. É convencer a sociedade de que tudo não passou de uma grande confusão, de ruídos administrativos ou de críticas comuns a ministros do STF, como se isso tornasse legítima uma tentativa de golpe. O mais alarmante, porém, é como essas tentativas de manipulação encontram terreno fértil para crescer. Parte da sociedade está sendo intencionalmente alimentada com versões distorcidas dos fatos. Influenciadores digitais, parlamentares aliados, canais de comunicação comprometidos, todos atuam como extensões da estratégia de defesa dos acusados. E aí vem a questão: por que isso ainda está funcionando? Porque há brasileiros que, diante de provas, áudios, documentos, mapas de ação, ainda insistem em acreditar que não houve tentativa de golpe? A resposta é dura, mas necessária, porque há omissão. Omissão de lideranças políticas que preferem não se posicionar. Omissão de ministros que hesitam em endurecer o discurso. E, principalmente, omissão de instituições que, por medo de parecerem parciais, acabam sendo cúmplices involuntárias de um revisionismo histórico que pode custar muito caro à nação. E é justamente nesse vácuo de autoridade que nomes como Luiz Fux ganham destaque não pela ação, mas pela inação. O que se comenta nos bastidores não é que Fux esteja conspirando, não há provas disso. Mas o simples fato de ele adotar uma postura neutra, enquanto o país presencia um desfile de absurdos nos tribunais,
já é suficiente para alimentar o discurso de quem tenta escapar da responsabilização. Quando criminosos investigados por atacar o próprio sistema democrático começam a enxergar um ministro do STF como símbolo de esperança, algo está profundamente desajustado no equilíbrio institucional. Não se trata de atacar Fux pessoalmente, trata-se de entender que, num momento como este, a neutralidade é uma ilusão perigosa. Ela transmite para quem está sendo julgado a sensação de que ainda é possível vencer pelo cansaço, pela demora, pelo jogo político. E se você que está ouvindo acha que tudo isso não vai te afetar diretamente, pense de novo. Porque se esses réus saírem impunes ou se conseguirem manipular o sistema a seu favor, o que estará sendo dito para todo o Brasil é o seguinte: a lei só vale para os fracos. Os golpistas poderão andar livremente posando de injustiçados, enquanto os defensores da democracia continuarão sendo atacados, ameaçados e descredibilizados. E não estamos falando de um futuro hipotético. Isso já está acontecendo. Já tem réu sendo tratado como herói, já tem parlamentar investigado discursando como se fosse vítima, e já tem setores da sociedade que começam a relativizar o que é inaceitável. É por isso que o Supremo Tribunal Federal precisa dar uma resposta à altura. Não apenas para punir os culpados, mas para restabelecer uma linha clara entre o certo e o errado. Porque quando essa linha desaparece, o caos institucional não é uma possibilidade, é uma consequência inevitável. O que estamos vivendo é uma aula pública de como se articula um ataque à democracia em pleno século XXI. Não há tanques nas ruas, mas há desinformação viralizada em massa. Não há quarteladas explícitas, mas há articulações silenciosas, em grupos privados, com planos detalhados de deslegitimação das instituições. E se você acha que isso tudo soa exagerado, leia os autos do processo. As mensagens trocadas entre militares, ex-assessores e membros do alto escalão do governo Bolsonaro mostram que a ameaça era real, concreta, calculada. Mauro Cid pode ter tentado suavizar sua participação, mas os rastros digitais e os documentos não mentem. Eles escancaram uma rede articulada com objetivos bem definidos: desacreditar o sistema eleitoral, desmoralizar o judiciário e criar as condições políticas para um rompimento institucional. Isso não é achismo. Isso é o que está nos autos. E é isso que precisa ser repetido 1000 vezes, até que fique claro para todo brasileiro que se importa com o futuro do país. É impossível encerrar essa análise sem tocar na ferida mais profunda de todas: o enfraquecimento progressivo da confiança nas instituições. Quando uma sociedade começa a aceitar que generais planejem rupturas, que agentes da inteligência do Estado publiquem mentiras e depois digam que não era bem o que pensavam, e que ministros do Supremo Tribunal Federal possam ser vistos como esperança por golpistas, é porque estamos vivendo uma erosão perigosa, uma corrosão silenciosa do pacto democrático. O depoimento de Mauro Cid não é só um capítulo de um processo jurídico. Ele é um sintoma, um espelho, uma amostra do quanto o Brasil está vulnerável não apenas a ataques armados, mas e principalmente a ataques simbólicos, políticos e narrativos. Golpes modernos não precisam mais de baionetas. Eles precisam de silêncio cúmplice, de discursos ambíguos e de desinformação repetida até virar verdade. E quando isso passa a ser tolerado, a democracia vira apenas uma formalidade vazia. O ponto final dessa história ainda não foi escrito. O que está em andamento no Supremo Tribunal Federal não é apenas um julgamento. É uma encruzilhada histórica. Estamos diante da escolha entre deixar impunes aqueles que ameaçaram rasgar a Constituição ou reafirmar, com firmeza, que nenhum poder pode estar acima da lei, nem mesmo os que um dia ocuparam o mais alto cargo da República. Se o STF vacilar, se houver omissão, se o medo de polarizar for maior do que o dever de fazer justiça, o efeito será devastador. A impunidade se tornará política de Estado, e a história mostrará que o Brasil, mais uma vez, falhou diante de uma ameaça autoritária. É isso que está em jogo. Não é sobre esquerda ou direita, não é sobre preferências eleitorais. É sobre civilização contra barbárie, Estado de direito contra Estado de exceção. O amanhã do Brasil será escrito por decisões como essa, tomadas agora nos bastidores do judiciário. Para você que acompanhou até aqui,
fica um chamado à consciência. A democracia não é uma entidade abstrata. Ela se constrói, se defende, se sustenta dia após dia com um olhar atento de cidadãos comprometidos com a verdade. Não se trata apenas de confiar na justiça, mas de exigir dela coerência, rigor e coragem. Porque os fatos estão postos, os nomes estão identificados e os planos foram descobertos. Agora, cabe ao Supremo dar a resposta definitiva. Se o tribunal falhar, se houver brechas, se permitir que golpistas se reinventem como vítimas, o preço será pago por toda uma geração. E mais uma vez, o Brasil terá perdido a chance de se reconciliar com seu futuro. É hora de lembrar, a democracia só resiste quando o povo exige, quando a justiça age e quando os criminosos são, de fato, responsabilizados. O silêncio nesse momento não é opção, é cumplicidade. Se você gostou deste conteúdo, não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever no canal para mais vídeos informativos. Até uma próxima.